Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o José Rodolfo Grou e eu estou novamente aqui para falar e fazer a gravação do podcast da Escola de RH Sistêmico. Estou hoje aqui no nosso estúdio na Vila Olímpia, em São Paulo, e eu tenho a satisfação imensa de receber aqui uma pessoa. Ela é radiante como o sol. É uma empresária que quem a conhece já percebe que ela tem um diferencial que não é estendida apenas na questão técnica, da veia empreendedora. Ela tem um olhar que ela faz um diagnóstico do ambiente, das pessoas, da cultura. Ela olha talentos, ela olha possibilidades. E hoje eu tenho a grata satisfação de chamar ela de minha parceira de negócio, de projeto, minha amiga. Eu tenho a honra de ter aqui no nosso estúdio a Thaís Trentin, que é CEO da Workplace. A Thaís é uma das mulheres mais empreendedoras e fantásticas no mundo dos negócios que eu conheço. E eu conheço muitas mulheres fantásticas e empreendedoras no mundo dos negócios. E Thaís, seja bem-vinda. Eu quero te agradecer por ter aceito meu convite, porque as pessoas precisam conhecer sobre a sua força, a sua garra e sobre a sua competência em fazer gestão de negócios. Então, fique à vontade, se apresente para essa audiência que está aqui nos acompanhando. Radiante tarde. Radiante tarde. Primeiro, eu queria agradecer super o convite, a conexão. Acho que é sempre importante, né? E ter esse espaço aqui para a gente poder trocar e inspirar tantas outras mulheres e outras pessoas. Então, eu te agradeço por esse espaço. Quem é a Thaís? Essa pergunta sempre é difícil, né? Quem sou eu? Quem é a Thaís? Ou quem estou neste momento, né? Ótimo. Acho que a Thaís, ela é uma pessoa que acredita muito que movimento gera movimento. Então, eu estou sempre no movimento e gerando movimentos, né? Acho que me defino assim hoje e acho que é a construção da minha carreira, né? Da minha vida. Eu estou sempre pensando em fazer algo diferente, em inovar, em buscar sempre uma solução. Então, hoje a Thaís, ela é uma empresária, né? Acho que a arte do empreender é algo que eu passei por ele, né? Consolidei, então agora realmente eu me reconheço como uma empresária. Eu sou esposa, eu sou mãe de uma menina linda, né? Que o significado do nome dela é Luz. Então, a minha Helena. E tenho um time maravilhoso, né? Então, tenho aí a honra de liderar também. Apaixonados por Workplace, que é o que fazemos. E dentro disso, né, obviamente, eu tento equilibrar os meus pratinhos. Então, hoje a Thaís, ela é essa pessoa que está sempre buscando como impactar a vida das pessoas através do meu trabalho, né? Acho que ao longo da minha jornada, que são mais de 25 anos, eu realmente me enxerguei e me descobri na minha missão, que é de fato impactar as pessoas através daquilo que eu escolhi como profissão. Então, eu fui buscar algo com mais significado. Minha profissão eu sou arquiteta de formação, então é lindo, é o belo, é o estético, eu amo aquilo que eu escolhi, mas eu precisava dar mais sentido e significado. E aí eu fui imergir, né, de entender como a gente pode, de fato, cuidar melhor das pessoas, como elas podem se sentirem melhor cuidadas através do ambiente físico. Olha só, que bacana. Thaís, a gente tem um público muito eclético que nos assiste e nos ouve, isso é muito positivo. E a pergunta que eu sempre recebo quando eu começo a conduzir projetos de mentoria, ou até mesmo enquanto conselheiro, é: como você começou a empreender? E aí eu tenho, né, a minha jornada. E eu acredito que eu sempre fui empreendedor desde pequeno, porque a gente estava conversando aqui com o Léo no estúdio sobre a questão da filhinha dele. Eu também, desde pequeno, eu vendia as coisas, entregava papelzinho. Eu sempre estava procurando fazer a minha renda, né? E é muito interessante quando eu me conecto com os empresários, com as empresárias, e começo a conhecer a história lá no início. E eu conheci a sua história, eu acho ela fantástica. Então eu queria pedir para você narrar para nós. Quando que você começou a pensar em empreender? E quais os desafios que você enfrentou para mulheres, para homens, enfim, independentemente do gênero, para o ser humano que nos ouve e que nos acompanha, para entender assim, no início não é fácil para ninguém. Acho que não é fácil no início, nem no meio e não será no fim. A jornada, ela é intensa, mas
A Thaís pequena, você acabou de dar um exemplo, né? De querer vender, de querer ter a sua renda. Não, eu não tinha essa... A minha proposta inicial nunca foi essa. Mas eu me reconheci e me reconheço até hoje numa pessoa que queria liderar, que queria influenciar. Então, nas brincadeiras, eu queria sempre ser a líder. Representante de classe, eu sempre estava com a mão levantada que eu queria estar ali na votação e por muitas vezes eu fui a eleita. Comitê de formatura, eu era presidente. Então, assim, eu sempre estive num movimento de me colocar numa liderança, de conduzir pessoas a algo. E hoje eu enxergo muito isso no líder, né? Porque o líder, ele é alguém que vai pegar na mão do outro e trazer este outro num lugar que sozinho ele não consegue ir. Então, a minha história, ela começa assim, né? Eu venho de uma família onde meus pais tinham como profissão, eram representantes comerciais e com perfis totalmente diferentes. O meu pai, extremamente introvertido, eu sempre vi que ele vencia as pessoas pelo cansaço, assim. Ele ia todo dia de manhã, 7 horas da manhã, esperar para que o comprador pudesse atendê-lo. E acho que o cara falava, o cara vem aqui todo dia, sério, eu vou comprar, né? Então, ele não tinha, assim, técnica, ele era muito mais pelo esforço e vencendo a timidez dele todos os dias. Agora, a minha mãe já é uma pessoa de relacionamento, né? Nossa, totalmente relacionamento. Então, hoje as pessoas me vêm falando que eu sou uma pessoa mais extrovertida, mas eu não era essa pessoa, eu me tornei essa pessoa. Eu sempre fui muito introvertida e aí, com isso, eu também ganhei um viés de ser uma pessoa muito observadora. Eu tenho uma irmã mais velha, então na minha família éramos 4, meu pai já é falecido, mas a minha irmã tinha a característica da minha mãe, de ser essa pessoa extrovertida, de ir no grupo, de jovens, adolescentes, sempre tá contando uma história, sempre ela tá liderando ali, e depois a gente chegava em casa, eu imitava todo mundo para ela ficava dando risada, porque eu era muito introvertida e mais observadora. Então, essa questão da observação, que se transforma num DNA de atenção aos detalhes, que é o que eu carrego hoje, isso vem lá da base. E eu me coloquei no movimento de realmente me desenvolver, né? De começar a construir uma jornada e eu não tinha tão claro aonde eu queria chegar, mas as coisas iam me incomodando ao longo do meu caminho. Então, eu lembro uma vez que minha irmã trabalhava num local já, formada, e ela falou, nossa, Thaís, assim, eu em, 5 anos aqui na mesma empresa e você já passou por 7, 8 lugares diferentes. Falei, porque eu vou nessa busca, né? Aqui eu já aprendi, passa pro próximo, já aprendi, passa pro próximo, até que quando eu estava isso é meio que época de estágio, um pouco antes de entrar na faculdade, quando eu entrei na faculdade, logo no 2º, 3º ano da faculdade, eu já queria abrir um escritório com amigas que já eram recém-formadas. Tentei 1, 2, 3 vezes. E aí eu falei, bom, acho que esse é um caminho. Mas aí eu fui construir uma jornada, entendendo que realmente eu precisava de conhecimento. E quando eu tive a primeira oportunidade, isso há 16 anos atrás, eu falei, bom, agora é hora de empreender, né? Que é realmente tomar aquele passo, tomar a decisão daquilo que eu quero fazer, do impacto que eu quero causar, do legado que eu quero construir. Tive uma sociedade por 10 anos e aí, depois de uma imersão de desenvolvimento pessoal, que eu fui entender melhor aquele momento da Thaís, quem ela estava naquele momento, que ela realmente queria buscar para o próximo momento, que eu entendi que minha jornada ela tinha que ser sozinha, né? Não teria que ter mais sócios. E aí, sim, eu abri o Workplace desde 2018 e estamos aqui nesse movimento de sempre buscar, enfim, conhecimento, inovação, capacitação, acho que aprender um pouquinho coisas novas todos os dias, né? Então... Perfeito. A Thaís, gente, no dia a dia, ela é uma líder extremamente dinâmica, entusiástica, disruptiva, inovadora, criativa, que ela cuida dos detalhes. Ontem nós tivemos um evento na Workplace e eu me permiti atender o pedido da minha criança interior levando um docinho embora. E que cuidado naquela lembrança, não só na embalagem, mas na qualidade, na textura. E a hora que eu comi, eu falei assim, Thaís é foda. Nossa, nem sei se eu podia ter falado isso. Mas enfim, a Thaís, ela é demais. Mas, por quê? Porque ela pensa no detalhe e quem vive a cultura dela, quem vive a dinâmica da gestão da liderança dela, no doce, consegue perceber no
no paladar isso. E por que eu estou trazendo essa questão? Porque eu fiquei pensando depois, falei, vou deixar isso para abordar amanhã no podcast com ela. Tua liderança. O que você pode compartilhar, principalmente com as empresárias, empreendedoras, as líderes que nos ouvem, e os esposos, filhos, etc., para entender por que a gente precisa realmente se conectar com lideranças femininas. Porque eu trabalho muito bem com lideranças femininas que me complementam em competências e habilidades que eu não possuo, como na nossa relação está acontecendo. E também me conecto muito bem com a liderança masculina que tem comportamentos e habilidades que eu não possuo. Mas a mulher ela tem um tom especial. A mulher ela tem uma inteligência mais relacional e mais múltipla, e aí a gente entra na abordagem, né, do Garden de inteligências múltiplas, que são mais estimuladas a serem desenvolvidas do que os homens. E na liderança feminina eu observo muito a presença de mais inteligências. Então, a pergunta formal agora é, a sua liderança, como ela é composta? Que molho especial que tem na tua liderança que faz você ser essa pessoa tão vibrante, cativante e tão forte no sentido da sua presença, da sua energia, da sua luz, porque você é diferenciada. Então, eu vou te dizer o principal ingrediente para tudo isso. Amor. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada. Então, assim, desde que eu escolhi arquitetura, até porque quando a gente é adolescente, a gente tem uma missão muito difícil, escolher a tua profissão ao longo de uma jornada. E ali, com 16, 17 anos, você não tem conhecimento para tomar essa decisão. E aí a gente toma, às vezes, muito mais pelo coração, pela emoção. É menos racional a tomada de decisão. E à época eu prestei para 4 disciplinas totalmente diferentes e optei em arquitetura, porque a arquitetura, eu enxergava que os projetos eles poderiam ser mais dinâmicos, e isso se conecta comigo, eu não teria rotina, assim, rotina, claro, de escritório, mas cada projeto é um projeto, são coisas customizadas, você atende clientes diferentes. Então, quando eu escolhi a arquitetura, eu acho que isso já ia se conectando na líder que eu me tornaria, né? Eu acho, eu tenho a certeza que eu sempre me reconheci muito como workaholic, eu sempre amei o meu trabalho, sempre amei me desenvolver, buscar conhecimento, estar em movimentos, até ter o orgulho de gerar movimentos. Então, assim, essa liderança, para mim, é um pouco do lado da minha infância, né? Onde eu queria influenciar as pessoas com aquilo que eu acreditava que, realmente, de alguma forma, eu ia transformar, eu ia contribuir para que as pessoas fossem melhores, né? Então, acho que essa liderança feminina, e a mulher, ela tem muito essa questão, para mim é muito claro, a gente consegue lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, e aí a gente tem que criar habilidades, se capacitar, né? Então, assim, eu sou uma líder, mas eu também sou uma mãe, eu também sou uma esposa, eu também sou uma dona de casa, eu amo cozinhar para minha família, para os meus... Eu amo receber. Então, por isso que, de fato, isso é um prazer para mim, quando você se reconhece no docinho que você levou como uma lembrança de um evento que eu fiz. Então, assim, eu acho que eu sou essa líder que é realmente preocupada com os detalhes. E eu sempre falo isso para o meu time, né? Porque hoje eu não tenho sócios, então eu sou a CEO da empresa, mas eu tenho depois uma camada de heads, onde 2 pessoas são mulheres. E eu sempre falo, nós temos que liderar porque nós temos essa preocupação, e isso está em nós, né? De ser mais detalhista, de ter mais cuidadosa, né? Então, assim, a obra, ela é mais masculina, no sentido da execução. Mas ter uma liderança feminina dentro da obra faz total diferença, porque aí você tem o acolhimento, você tem esse cuidado que se reflete no amor, né? Então, eu acho que essa palavra é hoje o que me define. Eu gosto muito de perguntar para os meus colaboradores se eles se sentem amados dentro da nossa empresa. E eu gosto de ver aquele brilho no olho do tipo, sim, né? Eu quero continuar aqui. E a liderança é isso, é você desenvolver e você se testar, né? Hoje a Thaís, ela se tornou essa pessoa. É claro que lá no começo da minha jornada, eu sempre fui muito dura comigo, muito exigente. E sou reconhecida assim, né? Porque para eu criar uma autoridade dentro de uma obra, que é um universo extremamente masculino,
Não foi fácil, mas eu criei um caminho de autoridade. Então, se eu vou hoje na obra, todo mundo, o sentimento de respeito, ele é infinitamente maior, né? Ela veio para olhar e ela é exigente. Aquele olho claro lá, então, assim, hoje eu sou amiga das pessoas que trabalham comigo, né? Que realmente prestam serviço pra gente, mas no sentido de criar esse desafio dele se desafiar todos os dias a ser melhor. Perfeito. Aquela parede tem que estar melhor, aquela parede tem que estar melhor, até que de fato ela fique melhor. E eu acho que a minha liderança, ela se traduz nisso. Perfeito. Pegando, né, uma ponte com a questão do amor, qual que é a missão da Workplace? O que a Workplace entrega e como ela influencia a vida das pessoas? Eu fiz a escolha de trabalhar com Workplace desde a minha época de estágio. Então, até fazendo um parênteses, eu estou construindo uma casa. Thaís, você fez esse projeto? Não. Eu contratei um arquiteto. E tá tudo bem, porque eu precisava cuidar da minha empresa para que eu pudesse construir a casa. Então, a arquitetura corporativa, ela é algo que já está em mim há muito tempo, né? Então, eu tive muitas experiências em trabalhar em escritórios, em ser o lado de quem recebe esse trabalho, que é o Facilities, né? Então, eu fui construindo isso. Então, assim, quando eu criei a Workplace, nesse movimento de que, em 2018, já não se falava muito em missão, visão, valores, mas se falava muito fortemente em propósito. E eu ficava, meu Deus, eu preciso criar esse propósito aí. E por muitas vezes, a gente que trabalha muito com a emoção, com o sentimento, porque faz do coração, ele é genuíno, é verdadeiro, eu tenho uma dificuldade de transcrever isso em processos. Tá tudo comigo. Eu vou fazendo, mas eu falei, poxa, essa empresa, né, precisa crescer, ela precisa ter as coisas documentadas, escritas. Então, eu sempre tive muito claro que a missão do Workplace, e a gente tinha isso até então no nosso primeiro mensagem como propósito, que é impactar a vida das pessoas através do ambiente de trabalho, para que as pessoas possam ser mais engajadas, mais produtivas e, acima de tudo, mais felizes. Então, o que a gente busca é impactar as pessoas que vivem tantas horas das suas vidas dentro de um ambiente de trabalho, mas que a gente realmente contribua genuinamente para que a pessoa possa se sentir acolhida, se sentir pertencente àquela empresa, àquela companhia, e com isso trabalhar com mais leveza, né, entregar mais, ter alta performance. Então é isso que a gente está aqui para isso. Perfeito. Thaís, estamos aí num movimento lindo que você é a grande líder, né, a grande desbravadora desse movimento de People in Progress, em crescimento, em desenvolvimento, dentro do movimento também de mobilizar os talentos para voltar para dentro das empresas, né? Você é uma voz muito ativa dentro desse mercado e com uma sabedoria muito positiva, né? Que é entendendo o movimento do empregador e do empregado. Da onde que surgiu essa intuição, esse feeling, essa ideia? Qual foi o evento que fez com que você pudesse olhar essa questão tão crítica que a gente está vivenciando no mercado em relação ao retorno ao trabalho presencial e esse, às vezes, né, conflito que tem entre a empresa que quer o funcionário no presencial, o funcionário que quer ficar no híbrido ou no home office apenas. Aonde que surgiu o teu olhar para trazer a questão de conectar as pessoas? Eu tive uma experiência muito dura. Quando começou a pandemia, a minha irmã trabalhava comigo e ela sempre falava, Thaís, você é uma excelente técnica, mas você ainda não é uma gestora. Eu olhava aquilo e falava, como assim eu não sou uma gestora? Eu estou à frente da empresa, a empresa está indo bem, está crescendo. Mas por quê? Porque eu sempre fui aquela pessoa que cobrava muito de mim, né, muito exigente, e obviamente isso se, né, reverberava no meu entorno. Quando entrou a pandemia, obviamente eu precisava entender primeiro o que estava acontecendo com a minha empresa, porque naquele momento não estávamos falando do escritório de ninguém, estávamos falando das pessoas nas suas casas, no modelo de home office à força, né? Porque não era um modelo escolhido pela sociedade, sim um modelo imposto.
E à época eu fui conversar com ela falou, olha, Thaís, acho que vale uma pesquisa de clima, porque as pessoas já estão há algum tempo nas suas casas e a gente precisa entender. E ali eu me descobri uma gestora que não estavam cuidando das pessoas. Eu não estava olhando, eu estava muito mais preocupada com não fechar as portas, de manter um espaço, né, uma empresa aberta e tentando entender onde estavam as oportunidades para continuar girando mesmo com aparelhos. Esse era o meu sentimento. E aí eu passei um dia recebendo feedback e nesse dia foi difícil. Chorei muito, 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 porque eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Eu não me reconheço sendo essa Thaís e não é o desejo que eu seja essa Thaís. E para mim era muito claro, assim, a pandemia, ela veio para nos ensinar algo. Então, você tinha que... A gente não sabia, era o incerto, não sabia se voltava dali 30, 90, 120 dias. Você tinha que entender o que estava acontecendo com o mundo para você se transformar. Porque para mim, uma coisa era certa, eu não poderia sair da pandemia da mesma forma que eu tinha entrado nela. E aí eu fui começar a estudar gestão. E aí fui estudar gestão, muitas lives, muitos livros, muitos podcasts. E com esse feedback não bom, eu falei, eu realmente preciso mudar e melhorar. E aí foi, acho que virou a chave. Se eu não trouxer as pessoas em primeiro lugar, eu não conseguiria chegar em algo diferente, porque também era claro para mim, quando eu resolvi pensar em como a workplace seria, uma vez que eu já tinha trabalhado em alguns escritórios, já tinha tido escritório. Então, para mim, assim, eu sabia o que eu gostaria de continuar fazendo e aquilo que eu não gostaria que a minha empresa tivesse. E, obviamente, eu ia ainda modelar algumas coisas ao longo do caminho. Mas acho que trazer pessoas no centro, e não é só um discurso, né? Acho que genuinamente trazer pessoas no centro da nossa conversa, porque afinal de contas são elas que serão impactadas pelo ambiente, são elas que formam a cultura de uma empresa, são elas que são protagonistas, o palco é delas, né? E se eu não souber entender isso e traduzir isso num projeto assertivo, porque cada população de empresa também é diferente, é a mesma coisa, um projeto de uma casa diferente, né? Ele não vai ser igual ao da outra e assim sucessivamente, porque a gente tem que fazer pensando em quem vai habitar aquele local. A empresa não é diferente. E as pessoas precisam se conectar, né? E eu acho que o espaço físico, ele tem esse poder de fazer ou não essa conexão. Então, acho que foi justamente aí que a minha chave virou e que aí eu comecei a pesquisar. Quem é que está olhando para isso? Como é que as pessoas estão falando? Muitas falavam do impacto do ambiente, né? Da ambiência. Mas e o protagonista? Onde é que ele estava? E aí chegamos nessa conexão tão maravilhosa para falar de pessoas juntas. Perfeito. Eu te ouvindo, né? E toda vez que eu ouço um convidado, uma convidada, eu também me coloco no papel de entender a minha jornada. E na pandemia eu passei pela mesma situação. Então, na pandemia, eu tive uma desconstrução de tudo aquilo que eu fui enquanto executivo, porque enquanto executivo eu tinha um budget, eu tinha uma estrutura que eu gestava em relação a cumprir aquele budget e a entrega daqueles indicadores. Quando a gente vai empreender, a gente não passa por isso, né? Então, assim, a gente tem que entregar o produto, o serviço, a gente tem que vender, a gente tem que acompanhar o processo, a gente tem que criar o processo, a gente tem que criar padrão, a gente tem que playbooker, porque está no nosso conhecimento. E na pandemia eu passei por isso. A pandemia, minha preocupação era muito em relação a deixar a Trianon viva. E ela também respirou por aparelhos. E eu entrei num comportamento que eu já tinha acesso, consciência, que eu evito entrar, mas hoje eu integro ele dentro dessa pessoa, que é um comportamento dominante e extremamente econômico, focado no resultado. E eu tive muitas pessoas boas que trabalharam comigo naquela época e que saíram magoadas comigo. Tem pessoas que, conforme eu vou encontrando na minha dinâmica de vida, eu vou pedindo perdão, falo, olha, me perdoa por aquele momento. Eu tive uma pessoa que eu amo muito, que foi parte da minha equipe na minha última empresa, enquanto gestor, uma pessoa da minha confiança, que foi trabalhar comigo.
E na minha empresa, que eu esperava que poderia ter o maior sucesso, foi o local que ela mais se magoou. Ficamos um tempo sem se falar e alguns anos atrás eu tive a oportunidade de encontrá-la no mercado e eu fiquei esperando ela sair do mercado. E fui falar para ela, falei, eu quero te pedir perdão. Primeiro porque eu amo muito você, eu te respeito, eu te reconheço, você me ajudou muito quando eu era teu gestor, depois que você veio trabalhar comigo, mas eu fiz errado no teu processo de saída quando você veio trabalhar na minha empresa, justamente pela falta de maturidade que eu tive naquele momento da pandemia. A gente que tem, né, uma cobrança alta, depois fica ali se penalizando. Mas também entendi, e ela muito sábia, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa por ela. Isa, um beijo para você, um abraço se você ouvir esse podcast. E ela falou para mim assim, hoje eu te entendo e sei que você fez o melhor que você podia e aquilo que você não fez, você não tinha um recurso, ou às vezes emocional ou financeiro para fazer. Eu falei para ela, pois é, mas na época eu não entendi isso e na época eu sei o quanto que eu te magoei. Eu acho que o grande movimento nosso enquanto empresário, enquanto empreendedor, é entendendo que essa jornada, ela é uma jornada que tem muitas bifurcações. Ela não é uma estrada única, reta. E Cornélia, né, teve agora há pouco aqui conosco e ela falou algo que eu acredito muito, que é a gente tem que ter disponibilidade para aprender. O empreendedor, o empresário que tem a disponibilidade para aprender, ele vai se rever, vai se acessar, ela vai se rever, vai se acessar e vai entendendo como pode ir melhorando. Tem coisas que melhoram, tem coisas que a gente tem que mudar e ser talvez um pouco mais firme, mas isso não perde a nossa riqueza enquanto alma, isso não pode ofuscar a nossa luz. E eu compartilhando isso, eu convido, né, você agora a trazer para nós sobre como que você lida com os erros. Porque eu, quando erro, Thaís, eu me cobro muito. E mesmo 20 e poucos anos em terapia, quando eu erro, eu preciso ficar sozinho. E eu vou lá para minha casa, eu fico com os meus cachorros, eu fico com a natureza. Aí eu escrevo. Aí eu preciso escrever. E normalmente isso é da noite para madrugada. Aí as pessoas não entendem, às vezes, porque eu não consigo responder o WhatsApp de manhã, porque eu passo a madrugada escrevendo. Mas por quê? Porque eu tô lá revendo o que eu errei, que eu poderia melhorar. Mas eu vejo que essa cobrança, ela, ao mesmo tempo que ela é pesada, ela me conduz a um processo de seja mais empático consigo e com o outro. E você, como que você lida com seus erros? Acho que eu já fui mais essa pessoa da cobrança. De não me permitir errar, né? E porque você não se permite, você se cobra. A maturidade, ela te traz libertações. E eu acho que, para mim, uma delas foi essa. Hoje, eu lido com vulnerabilidade. Eu sou vulnerável. Eu reconheço meu erro. Eu entendo. E, por muitas vezes, isso é uma das coisas que eu percebo da minha equipe, eu assumo o erro deles, né? Frente ao nosso cliente. O erro deles é um erro nosso, da empresa. Então, eu tô lá na frente para falar do erro. Eu me reconheço. Eu acho que hoje eu lido bem com isso. Né? Eu sou uma pessoa muito intensa nesse momento. Eu quero resolver logo. Perfeito. Então, eu tenho um perfil de executora, né? Então, assim, eu quero fazer. Então, se isso não tá bom, eu preciso tirar do meu caminho. Se eu magoei alguém, eu preciso pedir perdão. Se algo não tá bom, eu preciso fazer com que fique bom novamente. Pelo menos eu vou fazer o esforço da minha parte. É claro que também a gente tem que ter a sensibilidade para entender o momento do outro. Porque, às vezes, o outro não quer que eu brinco, sempre quer estar na caverna, né? Não quer... tá ali no front com você, tentando resolver algo que não está bom entre eles. Mas eu tento sempre me manifestar, estendendo a mão para dizer, vamos resolver, né? Tem que estar bom para mim e para você. Perfeito. E a gente precisa seguir, porque essa energia, ela, para mim, é desnecessária. Então, resolve e segue. Perfeito. E justamente fiz essa pergunta para conectar com essa reflexão que eu quero compartilhar com vocês, que é... às vezes nós, enquanto empreendedores ou empresários, nos colocamos num papel onde, ou numa condição, poxa, mas ninguém nos entende, é difícil, é porque tem desafio, etc. Tem. Mas quando a gente tem bem-estar interno, nós temos essa atitude de vida que segue, essa atitude de analisar o que eu acertei, o que eu errei e continuar.
Por quê? Porque quando o empreendedor, o empresário se coloca nesse papel de vitimismo, o ambiente interno não está favorável. E aí isso vai impactar a dinâmica da empresa, da equipe e, consequentemente, dos clientes, que é o nosso foco. O quanto que, na sua visão, hoje, com todo esse movimento que você está liderando, construindo, e que eu tenho a gratidão de estar junto com você, fazendo parte, de olhando pessoas, na tua essência, tem o objetivo de convidar as pessoas a se tornarem vulneráveis, se tornarem empáticas, mas, acima de tudo, mostrando que podemos continuar saudáveis no ambiente de trabalho. O quanto que isso, para você, se conecta nesse movimento, porque a gente acredita que pessoas saudáveis, elas têm performance. Então, o bem-estar interno conduz o indivíduo a ter performance no ambiente que ele está inserido. Então, para você, o quanto que essa jornada de tomar consciência da vulnerabilidade, é importante a gente falar dela no mercado. Só um complemento. Ontem eu li um post da Thay Dantas, e eu tenho um carinho imenso pela Thay, sobre a questão dos empresários alfas, né, que é tudo porrada. Né? Então, fez muito sentido o que ela escreveu para mim, e óbvio que eu respeito quem acredita e segue esse modelo de gestão, mas é muito importante realmente a gente olhar o indivíduo dentro dessa singularidade. O quanto você, hoje, nas suas relações, entende que o mercado está ou não aberto para isso, e o que o movimento, né, de People in Progress pode contribuir para essa maturidade? Para mim, esse movimento ele é claro, ele não é para todos ainda. Perfeito. Né? Eu acho que ele começa de uma forma pequena, como tudo, mas ele vai ganhando uma expansão de consciência, uma adesão. Primeira coisa, eu fui testar comigo, né? Então, assim, se eu era a gestora porradaria. Eu era. Não era faca na caveira, tem que entregar, tem que fazer, vamos fazer. Claro que tendo um cuidado com as pessoas, então não era um ambiente tóxico, mas eu era a pessoa focada no resultado, na entrega. E aí eu me coloquei nesse movimento, vamos testar? Tem tanta gente, tem uma onda falando de pessoas, tem que fazer sentido. E aí eu comecei a testar dentro do Workplace. E eu testo todos os dias. Só fica quem se conecta. Né? Quem não, pode ser um excelente profissional, mas tá tudo bem. Né? Vai ter um lugar ao sol, que não o nosso, em outro lugar. Né? E eu acho que isso é bacana quando você se coloca vulnerável, de entender isso e fazer com que o outro também entenda. Porque às vezes ele está insistindo tanto, ele está elevando o nível de energia dele para poder corresponder a algo que não está correspondendo. Aquele lugar não é o lugar dele. Então, eu acho que como gestores, e aí falando com pessoas, eu amplifico o meu raio de atuação dentro das empresas. Eu não vou olhar especificamente numa coisa que eu entrego, que é um escritório. Com mesas, cadeiras, salas de reuniões e etc. Mas o que eu quero entregar é uma experiência de jornada. E para que aconteça essa experiência de jornada, eu preciso trazer as pessoas para o centro. Né? Então, acho que falar de uma forma mais direta, eu acho que é ser direto, né? É não ficar floreando. É você, através do seu trabalho, fazer com que o outro floresça. É sobre isso. Né? Perfeito. Olha, você vai assistir, ouvir o podcast da Cornélia, e quem está nos acompanhando já deve ter ouvido e assistido. A Cornélia falou exatamente assim. Ela se conecta com pessoas que estão dispostas a aprender e reaprender. Então, na tua fala, eu vi claramente, a Natália está comigo aqui no estúdio, né, Nath? Exatamente o que a Cornélia nos trouxe é aquilo que eu acredito, que você acredita, por isso dessa conexão. Porque uma pessoa que está disposta a aprender, reaprender, ela vai entendendo aquilo que faz sentido ou não faz sentido, aquilo que ela precisa se expor, o que não precisa se expor, e juntos a gente vai construindo. Isso. E falar em construir, esse é o grande propósito que a Workplace tem, né, frente ao mercado. Hoje, a Workplace é uma empresa que é referência no Brasil e na América Latina, dentro da qualidade do que ela cria, desenvolve a nível de ambientes organizacionais, espaços físicos.
como que você, enquanto fundadora da Workplace, visualiza a sua organização para daqui 3 anos? Uou! Dentro desse cenário de pessoas. De pessoas, eu acho que ser referência dentro do nosso... A atuação do arquiteto é algo que eu também venho refletindo muito, né? Será que eu quero ou não quero? Então, tenho clareza que queremos não fazer mais do mesmo. Isso é algo que eu falo bastante para o meu time. Não fazendo mais do mesmo, quem é o arquiteto, né? Me respeito, porque é meu colega, enfim. Mas o arquiteto, ele está, às vezes, muito mais preocupado em ser vitrine, em expor o projeto, mas não, de fato, de falar de quem criou aquele projeto. Então, eu encontro muito o ego, né? E aí, na Workplace, eu não quero que esse ego seja elevado. Então, por isso que eu divido o palco. É por isso que o nome da empresa não leva o meu nome. Eu sempre pensei muito nisso, porque hoje a Thaís, ela já alcançou a sua maturidade profissional, acho que eu já tenho um portfólio bacana, eu já fiz muita coisa legal, e óbvio que eu quero continuar contribuindo de uma outra forma. Então, primeiro, dando luz e palco aos meus, para que eles se desenvolvam, né? E segundo, agora eu tenho tempo de qualidade para olhar o meu entorno, e nesse entorno estão as pessoas, e trazê-las para dentro desse palco. Então, assim, daqui 3 anos, eu de verdade, né? Hoje a Workplace vai completar 6. Então, quando ela nasceu, eu achava que aquilo era o máximo dela ali, aquele espaço para 5 pessoas. E que habitaram 9. Aí depois a gente mudou de escritório e fomos para 20. E agora a gente está num outro escritório rumo aos 40. Então, assim, eu não consigo dimensionar, mas o que eu quero dimensionar é o movimento. Ótimo, ótimo. Então, que esse movimento hoje ele é embrionário, ele está começando a ganhar forma, ele está começando a ganhar corpo, as pessoas vão começar a conhecer e tenho certeza que vai ser uma conexão, né? Porque recentemente eu estava falando com um parceiro e ele é da área de tecnologia, e aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu tenho algo a te dizer. Aí ele ficou olhando e falou, seu produto é incrível, mas falta uma coisa. Como assim, Thaís? A gente estudou o produto, né? Modelo de negócio. Falei, falta você conectar pessoas. A hora que você conecta pessoas e você dá luz a isso, você ganha uma outra escala. Então, daqui a 3 anos, eu quero ser a referência dessa pessoa que em 2024 começou a criar um movimento que ganhou uma força e que fez com que fizesse sentido para um coletivo, né? E hoje a gente tem um movimento, né, que fala que o ambiente devolve. Então, assim, hoje eu quero que você olhe para que ambiente que você está proporcionando para o seu colaborador, que workplace que você tem dentro da sua empresa. Então, está fechada comigo no movimento? Vamos melhorar isso, vamos olhar para isso, né? Independente que seja a minha empresa olhando ou não, mas vamos nesse coletivo, porque aí eu acho que é ser reconhecida por ter liderado o início desse movimento. Perfeito. E para que as pessoas, né, possam compreender como que funciona na prática o mockup de um projeto como esse. Porque talvez eu empresário, eu empreendedor, eu gestor de compras, controladoria que vou aprovar o financeiro, né, esse investimento, eu preciso entender como funciona. Como que funciona isso na prática? Ele é um movimento, né, assim, é um processo que a gente desenvolveu e vem lapidando, claro, mas em 5 etapas. A primeira etapa é a gente receber a demanda, assim como a gente recebe qualquer projeto, né? Então, a gente recebe a demanda, entende que é um cliente, faz uma imersão neste cliente e entende o momento que ele está. Né? Momento de cultura, momento das pessoas, porque essa movimentação que ele vai fazer, estando ele no mesmo espaço físico, querendo fazer uma reforma ou querendo ir para um novo local, uma nova sede, tem um porquê. E a gente precisa entender primeiro o porquê. Então, a gente faz esse diálogo com o cliente, entende esse momento. E aí, a gente começa a construir essa história de dizendo, olha, o nosso processo ele vai ser um pouco diferente dos demais, porque ele precisa olhar para a tua população. Para que você possa entender efetivamente quem são as pessoas que estão com
compondo tua companhia naquele momento. Tua liderança. Então a gente não olha mais só a questão do quero a mesa aqui, o armário aqui. Não tem como. E aí a gente traz a conexão com vocês, com a Trianon, para que a gente consiga olhar comportamento. Então a gente traz essa análise comportamental através do método PBC, para que depois dessa coleta de dados, tanto comportamental e por muitas vezes, né, a gente também tem um outro parceiro que faz a análise ocupacional do espaço, como ele tem sido ocupado, né, através de sensores, enfim, ele consegue mapear, rastrear por um determinado período e a gente entender por que determinada área do escritório é mais usada, outra menos usada, enfim. Quando a gente tem a coleta de dados do espaço, mas de pessoas, aí a gente volta para um terceiro passo, que aí sim é fazer uma imersão para desenvolver este projeto, para que a gente possa ser ainda mais assertivo, porque aí a gente usa dados, né? Não é só um sentimento do eu acho que vai ficar bom ali. Então, a gente, né, embarca essa parte de dados. Depois desse projeto pronto, aprovado, aí a gente vai para implantação. A hora que eu implanto, normalmente, hoje a gente faz um movimento de que vamos lá, organizamos, fazemos a obra e depois tem o dia da inauguração. Mas, por muitas vezes, a empresa não traz conosco quem cuida de pessoas e cultura, né? Então, eu preciso trazer um outro profissional que se conecta ao nosso processo que cuida dessa parte de change management. Ou seja, ele vai ser o gestor, o gerente da mudança. E essa mudança, ela não é só ocupacional, espaço físico, sai do endereço X, vai para o Y. É da mudança de cultura. É como é que eu vou preparar essas pessoas para esse novo lugar que essa empresa quer estar. Então, depois que eu fiz a implantação, essas pessoas mudaram, aí a gente vem para uma análise pós-ocupação, para realmente validar que o processo ele foi assertivo, no sentido da gente ter uma baixa do turnover, né, do absenteísmo. As pessoas estão muito mais dispostas a estarem e pertencerem àquele espaço, àquela companhia. E com isso, elas entregam alta performance, que gera mais lucratividade. Então, nesse final, a gente embarca também essa questão financeira para a empresa entender que aquilo, de fato, foi um investimento. Não é um custo de mudança. É um investimento em pessoas, em ambiente, que de fato vai fazer com que essa empresa alavanque seus resultados. Olha só, que excelente. E é tão importante a gente entender que quando a gente fala, né, dessa jornada que ela é construída, diagnosticar a cultura, entender tipologia de cultura, que é o que a gente, né, apresenta dentro do método PBC, olhar comportamento é muito mais do que olhar DISC, né? E é aquilo que eu falo sempre, né? Quando eu ouço alguém falando, mas eu tomei decisão porque eu utilizo o DISC na empresa. A gente que, né, vem de uma área acadêmica, de tanta pesquisa e entende tanto sobre o comportamento, entender que o indivíduo ele é definido só pelo DISC, isso dá até uma angústia, né? Por quê? Porque nós somos muito complexos, né? Então, dentro da metodologia PBC, a gente vai avaliar as questões da cultura, tipologias da cultura, traços da cultura, como que essa cultura é percebida pelo CEO, pelo presidente, pelo fundador, como é percebida pela equipe, que normalmente tem diferença, e aí a gente precisa fazer os alinhamentos de expectativa em relação a essa cultura. Avaliamos comportamentos de DISC? Com certeza, mas para entender como o indivíduo está. Mas a gente vai muito mais fundo para entender o que motiva esse indivíduo com a axiologia, com as questões dos valores motivacionais, a gente vai entender o bem-estar interno. Ou seja, são metodologias, ferramentas que a gente utiliza justamente para a gente sair desse achismo e trabalhar com a concretude dos dados e das informações em relação ao ser humano e à população que faz parte daquele contexto. E olha que interessante, tudo isso que a gente falou, tudo isso que a Thaís apresentou, surgiu de uma visão estratégica dela, olhando o negócio, mas olhando muito mais quem? O mercado. E a gente viu no podcast passado que a Cornélia falou que o empresário de sucesso é aquele que está conectado com as demandas do ecossistema. E a Thaís é uma empresária, por isso que eu quis fazer esse podcast logo depois do podcast da Cornélia. Por quê? Porque ela é uma empresária totalmente conectada com o ecossistema. E chegando já quase aí no final do nosso podcast, Thaís, o que você, dentro, né, desse feeling, know-how, competência e preparo que você tem, você deixa como
orientações para quem está pensando em empreender na área da arquitetura? Empreendam. Não é fácil, mas a colheita é certa. Mas para empreender, você precisa se capacitar e, principalmente, sair desse olhar só do conteúdo acadêmico que a faculdade te dá, mas trazer gestão de negócios e, principalmente, de pessoas. Porque para você empreender, não dá para você ser eu presa. Então, obviamente, você vai liderar negócios e liderar pessoas. Isso a faculdade não te traz. Então, precisa, de fato, buscar capacitação, conhecimento. Mas o caminho, ele é... Eu sou suspeita, né? Porque, de fato, é algo que sempre brilhou meus olhos. Mas, assim, eu acho que ele é um caminho difícil, assim como acho que qualquer área, você se colocar nesse movimento de fazer diferente, né, da maioria que está ao seu redor. Então, ele não é um movimento fácil, mas totalmente possível, e a colheita, ela é sensacional. Ótimo, ótimo. E quem quiser ter você como mentora, é possível? É possível, é possível. Olha você já abrindo uma nova BU. É possível, é possível. Podemos falar. A Thaís, ela tem muita experiência, muito conhecimento, mas, além de tudo, ela está muito à disposição desse compartilhar. E como a gente tem, né, profissionais que nos acompanham de diversas áreas, é importante entender que o ser mentorado não significa somente ser mentorado por alguém daquela linha nossa de formação. Então, a Thaís, ela tem um know-how, ela tem uma visão, ela tem um conhecimento tão perspicaz e tão único que, estando, né, nessa parceria com ela, eu, no dia a dia, vejo e falo assim, cara, como ela é diferenciada. Então, isso para mim é importante, até para que as pessoas possam olhar e aprender como eu estou aprendendo com você. Então, é bom saber que você já está conectado com a BU de mentorias, porque a gente tem muitas oportunidades dentro da Escola de RH Sistêmico, dentro dos produtos e serviços que a gente tem na Trianon, assim como também nesse novo conceito de People in Progress. O meu inglês, ele é bem do norte do Paraná, né? Eu fui gravar um vídeo esses dias e falaram assim, diminui o R. Falei, cara, não tem como, eu sou do norte, terra vermelha, pé vermelho. Mas, o que você pretende deixar como o legado principal com esse movimento? Olha que pergunta que eu não me preparei para responder. Mas acho que assim, o legado é, de fato, enxergarem, né, que dá para fazer diferente, dá para ser mais leve, dá para ter mais conexão, olho no olho, conexão humana. Eu sempre penso em como eu vou gerar felicidade no outro. Então, de fato, ter uma legião de pessoas felizes, impactadas. Isso é uma coisa importante, né? Na Workplace, a gente não olha tanto para nossas metragens, não olho quantos metros quadrados eu projetei ou construí, mas eu olho para quantas vidas eu impactei. Então, é isso. Acho que o legado é esse, é entender que vidas impactadas valem muito mais do que qualquer métrica, referência técnica. É olhar pessoas. Perfeito, perfeito. E o BREG? Nosso BREG até 2030 é ter impactado até lá 200 mil pessoas. Ele deve sofrer um ajuste porque estamos indo bem, né? Talvez a gente aumente um pouquinho, mas até hoje a gente já impactou 88 mil vidas dentro do Workplace, através dos nossos projetos. Perfeito, olha que maravilha. E se você é empreendedor, empresário, empresária, quer conhecer mais sobre a Workplace, sobre os serviços que a Workplace oferece, Thaís, como que faz para eu saber e visitar aquele escritório maravilhoso de vocês aqui em São Paulo? Bom, nos acham nas redes, né? Então, o nosso Insta é WP_Arquitetura Corporativa. Temos também uma página no LinkedIn. E também tem as minhas páginas pessoais, Thaís_Trentin. E também a minha página no LinkedIn. Eu sou uma pessoa extremamente acessível, né? Porque é o que você falou, eu estou no movimento de contribuir. Então, vai ser um prazer, a casa está de portas abertas. Nós costumamos organizar vários eventos. A gente tem se dedicado muito a essa conexão com gestão de pessoas, né? Então,
Muito em breve a gente vai estar, inclusive, numa feira para poder compartilhar esse conhecimento e levar a nossa sementinha para que o movimento vá ganhando mais autoridade e também vá se amplificando. Mas a gente está sempre de portas abertas. Então, independente de ser um evento ou que a pessoa queira conhecer, através das nossas redes, tem os nossos contatos, é só agendar um horário que vai ser um prazer receber. Perfeito. Então, pessoal, deixo uma dica, né? Conheça a Workplace, conheça a história da Thaís, a gestão, a empresa da Thaís, junto com a equipe dela, que vocês vão sair muito impactados, como eu saio a cada dia que eu estou lá. Cada dia eu falo assim, cara, que legal estar aqui. E é isso que eu acredito, né? Na força dessa conexão, na força desse desenvolvimento. Então, Thaís, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, que eu sei o quanto é importante de estar aqui compartilhando a tua verdade. Quando a gente compartilha a nossa verdade, significa que a gente está realmente vivendo a nossa missão. Com certeza. Eu que super agradeço. Acho que a nossa conexão, ela só se fortalece todos os dias. Ela não é uma história tão longa ainda, mas ela é uma história muito intensa, né? E isso eu acho que é o mais bacana. Então, eu agradeço muito de poder estar aqui e de alguma forma contribuir com a minha história. Obrigado. Pessoal, um abraço e nos falamos e nos vemos, né, dependendo como for disponibilizado esse conteúdo, no próximo episódio. Até mais!